tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês do Sheila. É muito gratificante, né, poder passar um pouco para vocês daquilo que representa para cada um de nós um papel importante em nossas vidas, né? Eu quero agradecer a Jaciara pelo convite. Também quero desejar a vocês um ano maravilhoso. Passamos o ano de 2020 pelas dificuldades, sejam de ordem emocional, psicológica, material, mas temos esperança, né? Então, o verdadeiro espírito é aquele que tem fé no futuro e tem esperança de que tudo vai dar certo. Bem, a palestra que eu vou dar hoje para vocês é sobre a caridade e o amor ao próximo. Mas antes disso, eu queria convidar vocês para uma oração. Então, peço a gentileza a vocês que fechem os olhos, é rápido, mas é gratificante, né? Vou botar aqui uma oração para que a gente possa usufruir desse momento de amor, de paz e de caridade, tá? Então, por gentileza, fechem os olhos. Oportunidade de redenção. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com enobrecimento e valor. Tua voz nos chega, conclamando-nos ao processo de redenção. Todavia, esmagados pela volúpia do egoísmo, não temos sabido valorizar a oportunidade sublime. Aprendemos contigo luta e sacrifício, abnegação e caridade. Apesar disso, ainda nos detemos nas lutas das paixões insensatas, longe da ação libertadora e do bem que santifica. Hoje, clareados pelo teu evangelho, fazemos uma pausa para escutar-te melhor no hino da alma e podermos seguir-te, despojados das esterilidades deprimentes às quais nos detemos amarrados. Praza-te, Senhor, que aqui, na tua oficina de luz, dedicada ao ministério do amor, possamos encontrar-nos contigo, para que nos ensine a nos encontrarmos com nós mesmos, alterando em definitivo a diretriz das aspirações que nos retêm na retaguarda. Amigo dileto, lá fora a tempestade, faze que aqui haja luz e paz. A violência corre nas avenidas do mundo. Ajuda-nos a manter a harmonia interior, a fim de abrandarmos as consequências da rebeldia. O desespero cavalga os instintos agressivos e a cidade se transforma em megalópolis de agonia. Concede-nos a honra imerecida de plasmar o amor aqui dentro, para que ele vá logo depois, reunindo os destroços ainda fumegantes e edificando o santuário da harmonia geral no qual habitas, assim amparando o coração agoniado dos sobreviventes. Não te pedimos, Senhor, a terapia preventiva que temos buscado através dos séculos por impossibilidade de consegui-la. Silenciamos as nossas necessidades para suplicar-te a oportunidade de redenção e ensejo de trabalho que nos cumpre santificar em tua casa de amor. Sê por isso o hóspede invisível do nosso lar, o convívio especial do nosso templo, aqui recebendo os refugiados da agonia e os necessitados de esperança, apontando-lhes o rumo, caso não estejamos em condição de fazer em teu nome. Senhor,
Esta é a casa que te oferecemos em nome do amor, para que teu amor aqui estabeleça as bases da era nova que nos cumpre viver. Bezerra de Menezes. Bem, queridos, agora vamos conversar um pouquinho sobre o tema pelo qual eu irei discorrer, né? Que é sobre a caridade e o amor ao próximo. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é a pergunta número 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olhe que Kardec bota qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Ele coloca Jesus. Então, é importante que a gente ressalte isso. Em toda palestra espírita, Jesus como referencial nosso de uma conduta do espírito mais perfeito que já esteve no planeta Terra. Espiritismo sem Jesus é muito difícil de exercer. Então, a sabedoria do Espírito da Verdade para Jesus é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, quando ele fala que o sentido da palavra caridade, conforme Jesus nos trouxe, está justamente na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas, nós temos que refletir um pouco sobre isso. Primeiro, eu gostaria de ligar o que é benevolência. O que é benevolência? É a vontade de ajudar ao próximo. Não é ajudar por ajudar, mas ter vontade de ajudar. E ter vontade de ajudar é estar com todo o amor do mundo, fazendo aquilo para o próximo que você gostaria que fosse feito a você. Então você veja a grandiosidade da resposta do Espírito da Verdade. Depois ele diz indulgência. E o que é indulgência? É a disposição de perdoar. Eu estou preparado, quero e vou me esforçar para compreender a ação do outro. Eu estou disposto a sair do meu pedestal, do Senhor absoluto da verdade plena, para entender que a vida na relação com o outro é construída dentro da compreensão dos pontos de vista do pensar, sentir e agir de cada um. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E depois ele diz perdão das ofensas. Eu só vou perdoar a ofensa do outro se eu me propuser a compreender o que é o outro. Eu gosto muito quando o Haroldo ele traz uma reflexão sobre as suposições e as realidades. Então, nós temos que buscar compreender, supor o que o outro fez, né? Analisar o que o outro fez, desenvolver um ponto de vista diante da ação de outrem é algo extremamente perigoso e irresponsável. Nós precisamos ouvir o outro, deixar que o outro explique qual a sua verdadeira intenção e o que aconteceu com o outro, para que possamos nos oportunizar a se colocar no lugar do outro, ser empático com o outro e, como consequência, né, compreender o pensar, sentir e agir do outro. Mas eu sempre gosto de fazer algumas analogias, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala sobre os cânceres morais que empecilham a evolução espiritual, que é a finalidade do espírito quando recebe um corpo físico aqui, qual a finalidade da encarnação? A evolução. E se nós temos que combater em nós
eu não gosto muito dessa palavra, mas eu sempre gosto de dizer, quando a gente pode compreender o significado, né, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, é uma forma excelente quando se fala de caridade. Porque quando eu falo de benevolência e vontade de ajudar o outro pelo coração, o contrário disso é o egoísmo. Então, quando a gente opta para ajudar o outro, a gente vai sair do lugar do ego doente, daquele que se coloca sempre na resolução de se colocar em primeiro lugar diante de qualquer pessoa, que ele pense que o outro também é importante para ele, né? Então, o egoísta é aquele que não consegue ver a necessidade do outro. Ele só consegue olhar a sua necessidade. Que isso não deixa de ser uma atitude bem primitiva, de alta competitividade, né? De sobrevivência. Então, eu gosto muito do livro de Joana de Ângelo, Em Busca da Verdade, quando ela determina os 3 cérebros, o primitivo, que é o reptiliano, o emocional, né? E o cognitivo, que é o da intuição, quando combinado de uma forma inteligente e coerente com o emocional, que nós chamamos de inteligência emocional. Então, qualquer atitude considerada no Evangelho segundo o Espiritismo como um câncer moral, nós temos que analisar que é em uma área extremamente primitiva cerebral, que vão gerar emoções primitivas. Então, precisamos estar atentos a isso. Então, quando ele diz benevolência, desenvolva a vontade de ajudar ao outro empaticamente. Se colocar no lugar do outro. Saber que o outro também pode errar. E a nossa capacidade é compreender, né? Ter vontade de perdoar, para depois perdoar. Quando eu falo na questão da indulgência, que é a disposição de perdoar, eu estou me referindo também ao orgulho. Porque para que eu me predisponha ao perdão, eu tenho que sair desse lugar do orgulhoso, que acha que é o Senhor Supremo do Universo e que jamais vai desenvolver um pouquinho de tempo para compreender o pensar, sentir e agir do outro. E vem a terceira definição de caridade, que é o perdão. E o perdão, para que ele se efetive, você tem que compreender que, se você for vaidoso, você não vai se importar com a ação do outro, na sua compreensão de uma magnitude humana, e também vai achar que o outro fez de propósito, que o outro faz porque quer, e não é bem assim. Eu gosto muito da definição de Rossandro, né, quando ele, no livro dele sobre o perdão, que ele diz que quem gera a dificuldade do perdão é a mágoa. E que a mágoa, geralmente, ele usa metáfora, né? Eu vou usar a metáfora dele, que eu achei assim de suprema inteligência e de fácil entendimento. Ele diz que a mágoa é quando uma pessoa vomita dentro de uma vasilha, de um Tupperware, e nos entrega o vômito dele. E que a gente carrega esse vômito com a gente. Ao invés da gente devolver o vômito e orar pela pessoa, porque não fomos nós que vomitamos, foi o outro. A gente guarda aquele vômito e a gente cria o ressentimento, que é sempre olhar para o vômito e dizer assim: fizeram isso comigo e eu não perdoo.
Eu acho isso fantástico. Ao invés da gente devolver. Olha, quem está vomitando é você, não sou eu. Então, eu estou percebendo que você está doente. Que uma pessoa que gera vômitos sem parar é uma pessoa que precisa de ajuda, está sem saúde. Está sem saúde bio, psico, social e espiritual. Olha a beleza da compreensão metafórica de um simples exemplo de Rossandro, né? Que eu acho fantástico. Bem, voltando à pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual a verdadeira caridade, como Jesus nos ensinou, fica aí patente, né, que os ensinamentos de Jesus, eles são fundamentais para a prática da caridade e a prática do amor. Então nós precisamos ler o Evangelho, compreender o Evangelho e colocar em prática os ensinamentos. Mas o que dificulta isso em nossas vidas? É porque quando se fala de Evangelho, as pessoas sempre dizem, pô, mas só fala de dor, só fala de tristeza, só fala de coisas que a gente faz errada. É como se nós criássemos um mecanismo de defesa para que o Evangelho não seja internalizado por a gente. É algo assim que a gente traz de uma forma paligenésica, pelas repetições de atitudes que nos geraram em diversas encarnações muita culpa, muita mágoa, né? Muita violência, muito julgamento para com o outro. E que todas as vezes que a gente entra em contato com os ensinamentos de Jesus, a gente está mexendo em uma ferida que a gente não entende por que nos incomoda tanto. Então, não esqueçamos que o Espiritismo, como consolador prometido, traz os ensinamentos de Jesus, e eu ainda ratifico, como uma constituinte moral da humanidade. E temos que fazer uma diferença entre consciência moral e senso moral. Quando você internaliza os ensinamentos de Jesus e os pratica, você está em consonância com o senso moral. Quando você apenas toma conhecimento, você está tomando consciência daquilo que deve ser feito. Mas o verdadeiro espírita, ele precisa praticar. E aí é que é a grande dificuldade disso. Porque a prática dos ensinamentos é justamente a prática de amor ao próximo. Mireia, não é fácil, mas eu não estou dizendo aqui que é fácil. Nós temos que construir, né, novos conceitos do que seja a prática dos ensinamentos de Jesus. E como a gente faz isso? Está lá no final do Livro dos Espíritos, através de Santo Agostinho. É sempre estarmos analisando o nosso pensar, sentir e agir e autorregulando de acordo com esses ensinamentos. Se eu tenho que aplicar a benevolência, eu tenho que me perguntar sempre: eu tenho vontade de ajudar as pessoas? Eu sou uma pessoa empática? Dentro de uma casa espírita, eu tenho tolerância, paciência, acolhimento para com as pessoas? E o mais importante, eu tenho disciplina para que eu me oportunize a fazer isso? Quando ele diz indulgência, ele está dizendo: você está observando que você não é perfeita, que você não é perfeito e que todo mundo erra, inclusive a gente erra. E quando a gente se oportuniza a verificar isto em nós,
facilita a se colocar no lugar de entender o que o outro fez. Se nós não fizermos isso, nós vamos carregar uma Tupperware cheia de vômitos em nossas costas. Ou melhor, um saco de Tupperware. Porque o que está existindo mais nesse momento é um desequilíbrio muito grande. Principalmente na pandemia, onde o isolamento social, a não socialização, a dificuldade do carinho, do abraço, do entendimento, neurotizou os processos relacionais. Então, as vulnerabilidades psicológicas, elas ficaram muito afloradas. Eu gosto muito da concepção dos livros de André Luiz, quando ele, através de Haroldo, né? Haroldo faz isso com uma sutileza enorme. Ele diz assim: se nós entendermos que o espírito, ele carrega, né, a consciência de que tem que evoluir e que as leis de Deus estão presentes nele, mas que isso é lutar com o corpo, que é o desejo de sobreviver, o desejo de só se ver, que é o egoísmo, o desejo de não olhar para o outro para compreender e sempre achar que é o dono da verdade absoluta e se achar melhor do que as outras pessoas através da vaidade, são desejos para esconder a nossa baixa estima e também minimizar a presença de comportamentos paligenésicos no hoje, aqui e agora, os quais chamamos de vulnerabilidades psicológicas. Então, nessas 3 virtudes que compõem o sentido da caridade, eu quero trazer para vocês que a máxima que Chico Xavier sempre fala, e as pessoas sempre dizem nas palestras quando citam ele, é que ele diz o seguinte: se o Espiritismo dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, Chico disse que ele não seria espírita. Mas como diz fora da caridade não há salvação, então essas 3 virtudes, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, elas são de primais importância para que a gente possa começar a internalizar o princípio da caridade. E ela começa nas relações em casa, né, no trabalho, na casa espírita e na sociedade. Durante muito tempo se falou de uma caridade material, que ela é necessária. A caridade material salva vidas e que ela é resultado justamente dessas 3 virtudes. Mas não adianta fazer a caridade material só. Nós precisamos olhar para dentro e verificar se na caridade material estão inseridas a benevolência, a indulgência e o perdão. Eu gosto muito da concepção, né, de Joana, hoje de Valdo, com todas aquelas visualizações que ele faz, né, Haroldo Dutra com as meditações que ele faz, e o Rossandro também. Eu também internalizei isso na minha vida. Então eu vejo que meditar é algo que faz refletir sobre o que nós somos. Então, eu gosto muito de compartilhar uma visão hindu sobre a meditação dos gurus da Índia, né, onde eu tive o privilégio de estudar lá por um tempo, que eles dizem o seguinte: quando você ora, você entra em contato
com a sua divindade. Quando você medita, você escuta ela. Então, nós estamos precisando escutar a divindade. Com todo respeito aos meus amigos, confrades, palestrantes, mas precisamos ser mais ação, como dizia Abel Mendonça, que da palavra para a ação e do ensino ao exemplo tinha uma distância muito grande. Precisamos estreitar essas distâncias para que essas virtudes se tornem presentes em nossas vidas. Então, dando continuidade, a disposição de perdoar é um ato de amor. A disposição de ajudar é um ato de amor. Então, precisamos estarmos conscientes disso. E nessa construção de amor, como a gente definiria isto? Então, eu trago que amar ao próximo como a si mesmo, que é fundamental. Para você amar ao próximo, você tem que internalizar essas 3 virtudes e só fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Que é um princípio ético cristão, isso. Porque ética são princípios e valores que nós escolhemos para nortear a nossa vida. A moral é a prática deles. Então, se a gente opta por uma moral cristã, a gente opta pelo amor, pela justiça, pela caridade. Então, estar cônscio não é só suficiente. A gente precisa desenvolver um senso moral. E esse senso moral é a construção disso internamente. É ter consciência e certeza que o caminho da evolução é um caminho que você que escolhe ele. Então, nós hoje estamos passando por uma transição planetária. E a transição planetária nada mais é do que o bem está acima do mal. Então, essa palestra que eu estou tendo assim, a oportunidade, eu agradeço mais uma vez a Jaciária e ao Sheila, Centro Espírita Sheila, é de evidenciar isso. Vamos praticar a caridade através das 3 virtudes, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, e da prática da caridade. Amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, só fazendo aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E eu vou colocar mais uma coisa como psicóloga: se ame. Porque no momento que você começar a se amar, você já não vai ter mais vontade do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Porque tudo isso é fruto do desamor. Tudo isso é fruto de uma construção paligenésica que nos levou a um lugar de muito sofrimento. Então, se a proposta é evoluir sempre, eu gostaria de deixar essa proposta para vocês. Que vocês pensem nisso para 2021 e que vocês consigam, né? Na Índia existe um ditado muito legal que faz assim, que diz assim pra gente: você é mais perigoso que o perigo. Então, se nós somos mais perigosos que o perigo, é porque a gente tem dentro da gente o amor. A gente tem dentro da gente a justiça e a caridade. Porque em cada DNA nosso, em cada célula, Deus está presente. Então eu convido vocês agora para fazermos a prece de encerramento, deixando assim 1000 beijos, 1000 abraços virtuais, 1000 carinhos para vocês.
e sempre que puder, me colocando para passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho da doutrina espírita nesses 45 anos de doutrina. Vou botar agora a oração para encerrarmos, tá bom? Plegária. Senhor Jesus, eis-nos diante de Ti, com as nossas necessidades colocadas nas mãos convertidas em taça de esperança, apresentando a larga fatia das nossas aflições e formulando apelos de socorro pelo labor da nossa redenção. Amigo divino, gostaríamos de acertar o passo contigo, mas nos encontramos aferrolhados à insensatez e à criminalidade, tanto quanto aos desequilíbrios do pretérito que renascem em forma de desarmonias do presente, qual estivemos nos dias que passaram. Tentamos monumentalizar a tua obra de amor, todavia, deparamos-nos agarrados aos instrumentos da destruição quando pretendemos edificar. Prometemos corrigir as arestas e lixar as imperfeições. Apesar disso, descobrimos a cada instante que a tua luz se projeta sobre nós e nos identificamos com maior cota de sombra interior, mais volume de inquietações. Rogamos que te apiades de nós e que nos envolvas nas vibrações sutis e cariciosas da tua mercê, porque ainda não podemos dispensar o teu concurso sublime e nobilitante, já que nos reconhecemos na categoria do bruto que transita no instinto em direção da inteligência e sonhando com a angelitude que nos tarda, impedimos-nos a contemplação do mundo maior. Perfeitor incomparável das nossas necessidades, depositamos em teu coração as débeis flores da nossa alegria, que logo murcham, por incapazes de resistir ao suceder das horas. Irriga o jardim das nossas esperanças, para que possamos em futuro não remoto oferecer-te a grinalda dos sorrisos e expressões demoradas de trabalho e reconhecimento. Como nos encontramos aflitos, consola-nos. Porque caminhamos desesperados, tranquiliza-nos. Diante da nossa ignorância, ilumina-nos. Considerando o nosso sofrer, socorre-nos. Além de todas as nossas rogativas, porém, permanece iluminando o roteiro por onde avançamos paulatinamente, para que não tropecemos na sombra de nós mesmos, sombra que projetamos para a frente e assim possamos alcançar o termo da sublimação que nos prometes. Senhor Jesus, agasalha-nos nas tuas mãos generosas, pois sentimos frio, o frio da nossa própria impulsividade, do remorso dos nossos erros passados, e deixa que o calor da tua munificência e da tua caridade nos aqueça demoradamente por todo sempre. Marco Príncipe. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Um beijo bem grande para vocês e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Um 2021 maravilhoso para todos nós. Muito obrigada.